Antes do chute vem o olhar e antes do olhar vem a imagem. A verdade é uma só, o craque que não sabe se posicionar com sua imagem perde muito antes de entrar dentro de campo. Você quer entender o que eu estou falando? Eu explico agora esse vídeo sobre a imagem que fala antes da bola rolar. Para começar o nosso vídeo, o primeiro ponto que eu preciso falar é, se você está assistindo esse material, se inscreve no nosso canal, Vinícius Vieira V2 no YouTube. Também estamos no Instagram com Vinícius Vieira e V2MM, que é a minha empresa e minha agência que fala sobre justamente esse tema que nós vamos falar hoje, que é a estratégia fora de campo para um atleta, para um jogador e também como que ele pode potencializar a sua imagem como uma marca forte e ser visto como uma empresa de valor e ter essa propriedade chamada imagem cada vez mais valorizada e que muitos caras não fazem ou não sabem como fazer esse tipo de estratégia. Eu tô aqui para ajudar. Então, vamos para o conteúdo. O primeiro ponto que a gente vai falar, a primeira parte é sobre o que é posicionamento. Como é que você se posiciona, como é que você tem clareza, toda hora a gente tá falando isso, né? Como é que você deve aparecer nas redes sociais, sobre o que você deve falar, qual é a tua posição. Você vai falar com um atleta que está começando a carreira, você vai falar com um pai, com uma mãe, você vai falar de posicionamento, o cara vai achar que é o posicionamento dele dentro de campo, se ele é meia, se ele é atacante, se ele é defensivo, se ele é ofensivo, se ele é volante. E não tem nenhum problema sobre isso, eu não estou aqui fazendo uma chacota ou zoando ninguém, mas é simplesmente porque é um termo que a gente fala de maneira muito técnica, que é muito óbvio, mas nem é tão óbvio para muita gente. E esse jogo do posicionamento é o que realmente permeia ou realmente faz com que a tua rede social ela comece a ter uma identidade, que as pessoas possam realmente te reconhecer como uma marca do tipo, pô, aquele jogador é um cante que joga no time tal, talentoso, já tem tantos X de gols, tantas conquistas, tem uma história de superação, tem o pai e a mãe assim, tem um irmão assim, gosta de fazer isso nas horas de lazer. E esse posicionamento ele é condicionado por você, já que hoje a gente tem as redes sociais, uma principal ferramenta de comunicação, a gente pode construir a nossa comunicação da maneira que a gente quer, de maneira, claro, autêntica, de maneira que tenha um propósito, com esse posicionamento que a gente define. Ah, Vinícius, mas pô, eu vou mostrar eu tocando violão. Cara, se você gostar disso, eu acho muito legal pra gente se conectar além do esporte com a música e com pessoas que gostam de música e de esporte. Isso vai atrair um outro público. Isso é posicionamento. É muito simples, mas parece que muita gente não entende. Então a primeira coisa, antes de você começar a postar, criar um cronograma de postagem, cara, como eu quero ser visto? Que é a pergunta raiz. E até eu ia falar agora, cada post comunica sobre você. E sempre que você postar é assim que eu quero ser visto? Aí você fala assim, pô, mas eu não sei como que eu vou ser visto. Sei lá, eu sou atleta, só sei que eu sou jogador. Isso é muito comum também. E aí você pergunta na tua rede social, você pode abrir uma caixa de pergunta ou uma enquete. Como você gostaria que você gostaria que eu mostrasse além dos gramados aqui na minha rede social? Vão vir respostas, já fiz exercício comigo, vieram respostas muito legais que permearam e me deram confiança para eu entender qual conteúdo que eu poderia trazer. E esse feedback é fundamental, e principalmente para um atleta, vai vir muita coisa. O que mais vem, eu posso já ser muito claro, o que mais vai aparecer para você é, mostre seus bastidores, mostre imagens que a gente não tem acesso, mas que geram extrema curiosidade para saber como que é a rotina de um atleta. Cara, isso acontece em 9 em cada 10 atletas. É um tipo de segmento, é um tipo de pessoa no mundo que é muito fora da curva no sentido de rotina. Não é um cara que tem rotina comercial, não é um cara que foi moldado para trabalhar com horário fixo, para prestar serviço, operar, ter carteira assinada. Então isso já o faz como uma pessoa diferente. Um profissional do esporte, que trabalha no clube, que trabalha numa entidade esportiva, a mesma coisa. Então, mostrar e entender como mostrar essa rotina é muito legal. Aí você vai falar assim, pô, mas eu vou fazer um Big Brother da minha vida? Não, cara, você não vai fazer um Big Brother da sua vida. Você tem um posicionamento, você vai entender quais são os momentos que você pode mostrar e como você vai mostrar. Uma frase muito importante. Posicionamento é escolher como você quer ser visto e sustentar isso com coerência. Então não adianta num dia você aparecer de um jeito, meu posicionamento é esse. Cara, um mês depois você muda. 45 dias depois você muda. Não, cara, faz isso com consistência. Mas, pô, sei lá, eu era solteiro, depois eu virei casado, depois eu virei pai. Beleza. Você vai contando essa história, você vai adicionando esses elementos que são
autênticos e vão trabalhando com o teu posicionamento de maneira autêntica. Funciona demais e as pessoas querem realmente estar próximo desse lado humano. Então, o primeiro ponto que você vai falar, cara, quando eu vou postar, quando eu vou fazer um programa de posts, quando eu preciso olhar minha bio, quando eu preciso olhar minha foto, é como eu quero ser visto. Essa é a pergunta-chave do posicionamento. E a partir disso que você constrói a tua jornada de postagens e a tua consistência. E no momento de crise, você fala assim, cara, esse é meu posicionamento. Eu assumi essa missão, eu assumi essa função. Então, eu vou ser o cara que vou mostrar minhas atividades de performance, vou mostrar meus bastidores, vou mostrar meus treinos, vou mostrar minha família, vou mostrar minha alimentação e vou mostrar meu hobby com a música. Beleza, você definiu esse posicionamento. Você vai seguir ele de maneira consistente no momento bom e no momento ruim. As pessoas que te conhecem, que te compram, já vão entender que você é essa pessoa, não vai ter surpresa para elas. Estranho seria se no momento ruim você queria aparecer, começar a treinar. Ou você queria começar a mostrar a sua família. Mas, você não preparou a tua imagem para isso. E aí é onde muitos atletas falam, não vou fazer, porque o momento é ruim. Entendeu? Esse é o game. Na segunda parte do nosso vídeo, eu vou colocar as 3 perguntas do posicionamento para te direcionar. Então eu já fiz aquela pergunta, como eu quero ser visto? Beleza. E aí ela vai se destrinchar em 3 perguntas, que são: quem eu sou como atleta e pessoa? Quem é a minha figura como profissional do esporte, como atleta e como pessoa? E o que eu quero mostrar com isso e o que eu posso mostrar com isso? Para quem eu quero aparecer? Então, quem é o público que eu quero aparecer? Cara, esse meu público, vou falar com torcedores do sul do país ligados ao internacional. Beleza, como é que a gente se conecta com esse público? Isso é posicionamento. Eu quero falar com pessoas que gostam de causas sociais, que buscam lutar contra a fome no Brasil. Beleza, vou me associar, vou começar a falar sobre isso e vai começar a atrair esse tipo de gente que é para quem eu quero aparecer, esse tipo de público. E a terceira pergunta é: qual história que eu quero que contem sobre mim? Que é o como eu quero ser visto. Depois que eu sou apresentado, então, eu sou o Vinícius, eu sou, um gestor estrategista de imagem no esporte. Beleza, essa é uma história que eu tô contando agora que eu quero que contem sobre mim. Porque a hora que me apresentarem, sei lá, num palco, numa reunião, num network, numa mastermind, cara, esse é o Vinícius, 17 anos de profissão na comunicação e no marketing, no esporte. Hoje ele é um gestor, mentor e estrategista de imagem no esporte. Já trabalhou com jogadores de mais alto nível de seleção brasileira, de Série A, de Europa, e tem muito conhecimento para ajudar atletas e profissionais do esporte a conseguirem performar em sua comunicação e seu marketing através do digital. Show de bola. É assim que eu quero que contem minha história. E é assim que eu vou fazer nos meus conteúdos. Mesma coisa você, cara. Eu sou um jogador que sou habilidoso, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, seleção brasileira. E aí você pode adicionar elementos, como eu já falei. Ser pai, família, cara que gosta de outro tipo de esporte. E aí você vai adicionando esse tipo de elementos. Revisando as perguntas. Quem eu sou como pessoa e como atleta? Você tem que realmente querer e saber do que você quer mostrar. Para quem eu quero aparecer? Não dá para aparecer para todo mundo. Isso aí é para mega celebridades que acontece e estouram, mas você tem que começar micro, macro, nano e depois você vai virar mega, tá bom? E aí qual é a história que você quer que conte sobre você? E aí é o posicionamento, que é realmente como você direciona esse ponto. E eu quero terminar essa parte 2 com uma afirmação. Todo atleta tem uma história para escrever, tem uma narrativa. A grande diferença é quem segura a caneta dessa narrativa. O que eu quero dizer com isso? Todo atleta tem uma boa história, uma história de superação, uma história de luta, uma história de garra, uma história de buscar uma conquista, uma história de ter uma conquista, de chegar num patamar, de passar uma dificuldade, de altos e baixos. Todos têm. A diferença está na forma como você conta, que é onde você segura a caneta. Você transmite isso na tua rede social, você transmite isso no teu dia a dia, você transmite isso com coerência ou não? Tua rede social é só momentos perfeitos de conquista de atleta. Não tem o momento da dificuldade, não tem o momento da sua família, não tem o momento da tua história. Que é o que a gente mais encontra jogador fazendo. Então, entenda que o teu posicionamento é a estratégia para você fazer e segurar a caneta de uma maneira muito eficiente para que ela se transforme numa história, uma narrativa de valor. E uma história de narrativa de valor com uma caneta muito bem escrita vai te gerar retorno de marca, vai te gerar conexões, vai te gerar patrocínio, publicidade e negócios. Esse é o game. Porque as pessoas vão ter mais confiança e credibilidade em você, de tanto que você aparece com coerência e consistência. Vamos falar agora de casos práticos, e eu gosto muito de fazer comparativos. Eu geralmente cito casos com quem eu trabalhei ao longo da minha jornada e até pego perfis parecidos de posição, de tempo. São 17 anos trabalhando com isso enquanto eu gravo esse vídeo, tá? E aí, na questão de posicionamento
Em público eu vou falar de Gabigol e Yuri Alberto, 2 caras, camisa 9, mesmo tempo parecido de jornada, com quem eu trabalhei. Gabriel, polêmico, né, mais provocador, autêntico e coerente. Ele não é um cara que sai fazendo um monte de maluquice, ele tem esse perfil de posicionamento realmente mais esse polêmico, esse provocador. Isso tem uma coerência, tem uma consistência, é o perfil dele. Ele não tem só uns picos de altos e baixos fazendo isso. Isso vende, isso atrai o público, ele entendeu que é um game importante para ele. Yuri, técnico, discreto e consistente. Consistente nessa descrição, consistente na parte de mostrar muita performance, de ser um cara que mostra treino, jogo, família, lifestyle. É consistente nisso. Ambos têm algo muito em comum, apesar de serem diferentes. Identidade, uma autenticidade e clareza. Cara, dificilmente você vai ver uma coisa diferente desses caras. Você vai ter surpresa com a imagem deles. Porque eles já sabem o posicionamento deles, já sabem o que eles vão mostrar. Esse é o game. Então, escolhe um caminho. Lógico que você pode ir melhorando a rota, você só não pode ficar mudando e querendo falar assim, agora eu vou ser igual o Gabigol, agora eu vou ser igual o Yuri. Cara, não vai casar, não vai dar bom. Não adianta eu começar a querer falar sério, falando um monte de loucura, porque não sou eu, cara. Eu falo assim nas minhas reuniões, eu falo assim nas minhas conversas, eu falo com esse jeito mais leve, mais sério, consistente, mais duro, mais direto. É o jeito, mas isso transmite também confiança, transmite seriedade e impacta na minha comunicação, nos meus negócios, nas minhas vendas, nos meus relacionamentos. Vai gerar confiança. Beleza? Pra gente fechar, posicionamento é clareza. Falei aqui com muita clareza em todo esse vídeo. Se você não mostrar do jeito certo essa sua clareza, o mercado é quem vai te mostrar o teu posicionamento com a imagem que ele enxerga. Ou seja, as pessoas vão fazer esse juízo de valor de você. E é aquele negócio que eu sempre falo. Na hora da crise, sei lá, saiu uma notícia negativa, o atleta se envolveu numa polêmica, affaire com uma mulher que não devia, acidente de carro. O mercado vai te condicionar com a imagem, que é o que a gente fala, uma marca negativa. E para você tirar isso, é um baita de um trabalho de posicionamento. Para você construir, é um baita de trabalho, mas para você derrubar, é muito rápido. E aí quando você derruba o que você já não tem, cara, você não volta mais. Você não vai ter ferramenta, não vai ter conhecimento para fazer esse posicionamento, para construir tua imagem. Você não vai saber, você vai ficar acolhido, você vai se fechar e não vai jogar esse jogo. Vai ser passado por esse mercado que já criou a tua identidade por ele só, porque você não condicionou isso, você não segurou a tua caneta e construiu a tua narrativa. Vou recapitular essa frase. Posicionamento é clareza. Se você não demonstrar do jeito certo o teu posicionamento, o mercado vai te mostrar do jeito errado. Com essa frase eu quero te chamar para, se você precisa de uma dúvida com relação a posicionamento, de construir uma estratégia, um planejamento para a tua imagem, deixar aqui a opção para você baixar o e-book Manual de Redes Sociais do Jogador Influência, link na descrição. Você já pode acessar esse material que tem um tópico, um capítulo sobre construção de posicionamento parecido ou direcionado, como eu falei nesse vídeo, nessa aula. E se mesmo assim, um livro, com os materiais dessa aula, e você entender que precisa de um time, precisa de uma equipe que pense com você, que faça esse tipo de material com você, desde o planejamento, seguir a estratégia, criar essa estratégia, ter um suporte, entender os resultados, alinhar a rota quando necessário, a V2MM, que é minha empresa, faz esse tipo de trabalho com mais de 100 atletas diariamente. Por isso que eu falo com tanta propriedade, porque eu sei de diversos casos que acontecem, diversas necessidades que a gente atende e entrega para esses atletas. Então, se você precisa desse tipo de ajuda e auxílio, não deixa de entrar em contato conosco, @V2MM, no nosso Instagram, já tem um link na bio, muito simples. Nosso time de atendimento e relacionamento já vai te responder o nosso contato e te ajudar da melhor forma, com o melhor planejamento, com o melhor segmento, com a melhor direção para você, para te ajudar. Diante dos meus recados, eu vou falar de novo. Se inscreva no nosso canal, Vinícius Vieira V2, e também não deixa de seguir a gente no Instagram, @V2MM e @Vinícius Vieira. Recado dado, eu volto no próximo encontro. Tem a aula 3 sobre esse tema, sobre esse e-book, sobre esse livro que eu lancei, criei, já disponibilizei aqui no nosso YouTube, na nossa descrição, que é o manual das redes sociais do Jogador Influência. Eu volto para a aula 3, mas eu não vou contar o tema aqui porque é segredo. Fechado? Fui.